Olá a todos, vamos dar continuidade à unidade 3, com equilíbrio de corpos rígidos. O conteúdo desta videoaula é o equilíbrio de corpos rígidos e quais os objetivos desta videoaula? Reconhecer a condição de equilíbrio de um corpo rígido e determinar o diagrama de forças. Quais são as condições de equilíbrio para um corpo rígido? Que a força externa total agindo sobre o corpo deve ser nula, ou seja, o somatório das forças externas tem que ser igual a zero. Nós temos aqui um corpo rígido e todas as forças externas, tá, o somatório delas tem que ser igual a zero. A segunda condição é que o torque total externo em torno de qualquer ponto deve ser nulo. Então, pode-se considerar que qualquer ponto, eles devem estar em um sistema de referência inercial, ou seja, ele não é acelerado. Então, o somatório dos torques externos, tá, tem que ser igual a zero. Para estudarmos o equilíbrio de corpos rígidos, precisamos saber fazer um diagrama de corpo livre. E o que é um diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre, ele mostra todas as forças externas que atuam em um corpo. As reações de suportes, apoios e conexões. Nós temos aqui uma espécie de grua, né? Então, a gente vai desenhar essa grua, né? Vamos fazer aqui um esquema, um desenho esquemático dessa grua, tá? E nós vamos, depois nós vamos definir quais são as forças atuantes nesta grua, né? Aqui nós temos a tração do fio, tá? Nós temos a força-peso desta grua e também nós temos quais são as forças, né, que estão atuando nesse ponto de apoio dessa espécie de grua, né? O exemplo 2, nós temos dois canos, tá, dois tubos, né, numa empilhadeira, e nós vamos saber quais são as forças, né, atuando nesses dois tubos. Aí nós temos aqui, dois tubos de 0,35 metros de raio estão sendo carregados por um trator. Desenhe o diagrama de corpo livre para o tubo A, sabendo que o garfo inclinado está formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Está aqui o diagrama, tá, de corpo livre. As aplicações. Bom, para o estudo de equilíbrio de corpos rígidos, a gente só precisa mesmo saber o diagrama de forças, né, para a gente representar todas as forças externas atuando sobre esse corpo livre, e a partir daí que a gente vai determinar quais são as forças de tração, as reações, enfim, o que o problema pedir. Nesta aplicação aqui nós temos uma peça metálica articulada, tá, em O, que está sujeita a 3 forças pertencentes ao plano OXY, conforme a figura. A tabela resume as informações das forças e dos vetores posição em relação ao eixo OZ, que passa pela origem do referencial dos pontos de aplicação de cada força. Então, nós temos estas forças, tá? E ele quer saber o seguinte, qual é o torque de cada força em relação ao ponto O. Tá? Então, aqui, nós vamos desenhar o diagrama de força, né? O diagrama de corpo livre. Nós temos essas forças aqui em relação a esse ponto de apoio, tá? Aqui diz, a peça metálica é articulada em O e está sujeita ao sistema de forças coplanares, F1, F2 e F3. Após essa representação, vamos partir para os cálculos. Então, letra A, quem é o torque de F1, ou seja, o torque produzido pela força F1? Duas maneiras de análise de calcular o torque. A primeira será por meio de desenvolvimento do produto vetorial, que o torque é R vetor F. Então, se eu tenho a distância, né, onde está sendo aplicada essa força, e tendo a força, eu calculo o torque. Então, a gente já sabe, fazendo o produto vetorial entre R e F, nós temos este resultado. Quem é o torque produzido pela força 2? Outra forma, como foi dito no item anterior, nós temos outra forma de calcular o torque, que é utilizando o determinante em IJK. Então, quem vai ser o determinante entre os vetores R2 e F2? Tá? Então, quem é F2?
e quem é R2. Colocando no determinante, aplicando algumas regras de determinação, né, aplicados para determinar, né, o determinante, vamos dizer assim. Pode ser pela regra de Sarri. Tá? Então, calculando o determinante, nós temos que o torque T2 é dado por menos 30 K, na direção de K, né? Menos 30 na direção de K. E quem é o torque produzido pela força F3? É zero, porque nós não temos o vetor que posiciona, né? Não tem nada em relação a F3. Mais uma aplicação, como se fosse os dois tubos naquele trator. Então, nós temos duas esferas lisas, idênticas e uniformes, cada uma com peso W. Estão em repouso no fundo de um recipiente retangular fixo, como mostra a figura. A linha que une os centros das esferas faz um ângulo θ com a horizontal. Encontra as forças exercidas sobre as esferas. A, pelo fundo do recipiente. B, pelas parentes laterais do recipiente. E C, por uma sobre a outra. Aqui nós temos a figura e fazendo o esquema de corpo livre, nós temos essa situação. Nós temos o N3, N2 e N1. Tá? E são as forças normais, ou seja, as forças de contato. Esquema de força sobre a esfera A. Desenhando o diagrama, nós temos a força peso da esfera A força de contato N1, a força normal N1 e a força BA. Né? Então, em primeiro lugar, vamos analisar as forças que há sobre a esfera A. Forças em Y, nós temos que o somatório, se está em equilíbrio, então o somatório na direção de Y, das forças em direção de Y, tem que ser igual a zero. Então, quem são as forças? Vai ser a componente de FBA em Y, que FBA sendo de θ, menos o peso da esfera. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, guarda essa relação aqui, que eu vou chamar de equação 1. Agora, quem são as forças em Y? O somatório de Fx também tem que ser igual a zero, pois eu estou considerando que o sistema está em equilíbrio. Então, quem vai ser o Fx vai ser a componente de BA na direção x, menos a normal. Normal 1, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Fazendo a relação, quem vai ser a normal? A normal 1 vai ser o ômega sobre tangente de θ. Agora, vamos analisar as forças que agem sobre a esfera B. Da mesma forma que foi feito para a esfera A, vamos fazer para a esfera B. E nós temos essas duas relações. Então, fazendo a mesma coisa para o eixo X, nós temos que o somatório da força X em zero, né? Tem que ser igual a zero, porque o corpo está em equilíbrio. Então, nós temos a componente de FBA em X menos a normal 1. Isso aqui é igual a zero. Então, vamos ter a relação N1 sobre ômega tangente de θ. Tá? Quem vai ser N2? N2, da mesma forma, né, que é forças em X, nós temos o somatório em X novamente em zero. Tá? Nós temos N2 menos a componente de FAB em X, também tem que ser igual a zero. Então, substituindo a equação 1 em 2, tá? Então, nós temos a relação de N2 igual a W sobre tangente de θ. E as forças em Y para esta esfera? A mesma forma, está em equilíbrio. Então, o somatório de forças no eixo Y tem que ser igual a zero. Nós vamos obter essa relação e que, substituindo o 1 em 4 e resolvendo isso para N3, nós temos que N3 é duas vezes o peso, né? O peso ômega. Mais uma aplicação. Uma corrente flexível de peso W está suspensa entre dois corpos fixos, A e B, ao mesmo nível como mostra a figura. Encontre a força exercida pela corrente em cada extremidade e B, a tensão do ponto mais baixo da corrente. Aqui a corrente, que está presa entre dois pontos fixos. Então, vamos mais uma vez desenhar o esquema de corpo livre, tá? Esses dois pontos fixos. Quem são? É a tração dessa corrente, né, que vamos chamar de T1 do lado A e T2 do lado B. Nós temos aqui o peso dessa corrente, tá? E também nós vamos ter essa inclinação desta corrente em relação a cada ponto fixo. Então,
O corpo está em equilíbrio, mais uma vez, vamos calcular o somatório de forças no eixo Y, ele tem que ser igual a zero. Então, quem vai ser o somatório de forças na direção Y? T1 seno de θ mais T2 seno de θ, né, menos o peso. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, como T1 e T2 são iguais, que eu também vou chamar de T, né, então eu tenho atração em relação ao peso e a angulação desta corrente. T é igual a W sobre 2 seno de θ. Agora vamos fazer em relação a X. Forças em X na metade esquerda da corda, né? Porque ele está querendo saber a tensão do ponto mais baixo da corrente. Então, quem vai ser o somatório? O somatório de forças na direção X tem que ser igual a zero, já que o corpo está em equilíbrio. Então fica D3 menos T1 cosseno de θ, né? Porque vamos considerar que seja uma tensão, essa tensão T3 aqui, porque eu estou considerando só a metade da corda, né? Então, se eu estou considerando só a metade da corda, então está subentendido que na metade dela eu tenho a metade do peso. Então, quem vai ser T3? Vai ser dado por essa relação, né? Já que eu vou fazer um somatório dessas forças externas em X, tem que ser igual a zero, então T3 vai ser igual a T cosseno de θ. Substituindo esta equação em 2, tá? Em 1, para falar a verdade, então eu tenho que... Quem vai ser T3? Vai ser W sobre 2 seno de θ cosseno de θ. Quem é cosseno de θ sobre seno de θ é tangente de cosseno de θ é o inverso da tangente de θ. Então, eu posso escrever o T3 relativo ao peso da minha corrente pela angulação que ela faz nesses dois pontos, ok? Então, finalizamos mais uma aula, tá, sobre equilíbrio de corpos rígidos. E tem essas referências que já sabemos, que é o Halliday, o Nancy Zweig, o Tipler, o Chaves, Sears, Surway, McKelvey, Bauer, Kelly e Knight. Eu decidi ficar com amor, pois o ódio é um fardo muito grande para suportar. Martin Luther King. Então, bons estudos.